qual é a sua maior dificuldade na hora de estudar música? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, exatamente sobre isso. Me mandaram várias perguntas, eu selecionei e vou tentar ajudar vocês aqui o máximo que eu puder. E já te pergunto, qual é a sua maior dificuldade na hora que você senta para estudar? Escreve aqui para mim, caso você não me conheça. Sou Matheus Starling. Esse canal aqui tem mais de 900 vídeos, tem aula, tem vídeos tocando e também tem o Starlingcast, onde eu entrevisto, troco uma ideia, um podcast com os maiores guitarristas do Brasil, hein? Gostou? Então fica ligado aí. Vamos começar? PSM.Danluk aqui, ó. Existe um máximo de horas indicado para estudar que elimina o risco de lesão? Olha só, cara, você pode estudar verdadeiramente o dia todo, tá? Ao longo dos anos, você estudou muita música por muitas horas. Eu tenho um vídeo meu aqui que é o seguinte: estudei 8 horas por dia por 4 anos e isso mudou minha vida. Eu falo dessa minha experiência de estudar muitas horas por dia. Qual é o problema de você estudar muitas horas por dia? É você não aquecer adequadamente, ou seja, não alongar também. Então, aquecimento e alongamento, 20 minutos antes de começar a tocar. Outra dica que eu dou: a cada 45 minutos, no máximo 1 hora, dá uma pausa de 5, 10 minutos para relaxar um pouco, tá? Terceiro ponto importante para você observar: a força que você coloca quando você está tocando. Se você colocar muita força, muita tensão, você pode ter um problema mais sério, ter tendinite, tenossinovite ou até mesmo desenvolver uma distonia focal, né? Algo que eu tenho enfrentado. Eu tento compartilhar isso aqui com vocês e assim que eu tiver melhoras mais significativas, eu vou fazer um vídeo mostrando como foi o meu caminho nessa jornada, tá? Então, ok estudar muitas horas por dia, mas você precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom? Outra pergunta aqui do PSM, dele de novo: dosar o tempo em cada assunto. Às vezes eu me empolgo em um. Não tem problema você se empolgar em um assunto, não. Se ele for precioso para você, pode colocar muito tempo. Até as pessoas perguntam muito: quanto tempo de guitarra, de harmonia, de percepção, de improvisação? Essas são as classes que a gente chama de núcleo duro lá da nossa escola. Eu falo o seguinte, cara: gaste o máximo de tempo que você pode com o seu instrumento. Pega a guitarra, 70% do seu tempo. Então, as aulas de guitarra e improvisação, se dedica mais tempo. Agora, você tem ali o curso de harmonia tudo organizado, o curso de percepção, coloca aí 30% do seu tempo de rotina para isso. A harmonia, gente, dá para imprimir as apostilas, vai estudar no metrô, no ônibus, na hora do almoço, quando você estiver em outro lugar. A harmonia dá para estudar em qualquer lugar, entendeu? A harmonia no papel ali, né? Análise, funções, tudo isso. Da percepção, você precisa ter um tempo em casa, você pode usar vários aplicativos para isso. Earmaster, eTraining, tem muitos aplicativos. Tem o Music Theory também, que é um aplicativo que a gente usa na escola, que é um software, na verdade. Não, é uma página na internet gratuita. Você pode entrar em exercícios, procurar fazer os exercícios onde você consegue isolar percepção, né, teno harmônico, reconhecimento de intervalos harmônicos, melódicos, progressões harmônicas, qualidade de acordes, etc. Então essa é a dica que eu dou. Aqui, ó, eu.miqueles, EAD, os conteúdos são por semana. O assunto é aberto somente naquela semana. Não, lá na escola é o seguinte: quando você entra, tudo está aberto para você, tá? Você já tem acesso a todos os cursos, todas as 20 e poucas apostilas que tem lá, você já faz o nivelamento, aí já te passa um cronograma, tudo desde o início, não tem escondeção de jogo não. Já pode frequentar todas as mentorias e etc. Fabricingit. Estudar, tem dificuldade em organizar assuntos na semana e mês? Boa pergunta, tá? Vou deixar aqui embaixo também para vocês, na descrição, um link com a nossa ementa. Então você vai ver, por exemplo, o que tem no curso de guitarra 1. Você não vai ver o conteúdo, mas você vai ver o que tem no curso. Por que isso é importante? Você vai perceber, cara, que a gente fica, se eu não me engano, 7 semanas em pentatônica. Então é penta menor em 12 tons. Penta menor com desenvolvimento de motivos, penta menor com ferramenta de expressão. 1 mês. Aí a gente põe penta maior. Mesma coisa. Penta blues. Depois sobreposição de pentas. Então tem aí, gente, 2 meses de aula só de pentatônica. Para aí passarmos para um novo assunto, que é tríade. Então, tríades melódicas, todas as qualidades. 3, 4 semanas, põe em cima de repertório, põe em cima de cadências. Depois, tríades harmônicas, mesma coisa. Então, demora ali mais de 2 meses só em tríade. Depois, escala maior, se eu não me engano, tem 3 aulas. Aí, desenvolvimento de motivos, padrões na escala maior, saltos, 12 tons. Depois, tétrades. Drop 2, a gente fica ali mais ou menos 1 mês e meio em drop 2. Qualidade de acorde diferente, acorde menor combinado com dominante, com sétima maior, né? 2, 5, 1, 1, 6, 2, 5. Então sempre
a gente mantém um assunto por um tempo bom. Quando entra um novo assunto, o assunto anterior ainda fica um tempo no cronograma. Então, quando você está na semana 8, você ainda está revendo coisas da semana 4 e 5. Isso é uma coisa importante, gente. O nosso cérebro precisa de repetição. Nosso cérebro aprende na mesma velocidade dos nossos ancestrais, do seu pai, do seu avô. Não é porque tem mais tecnologia que você está aprendendo mais rápido. Isso é um grande equívoco. Achar que agora a gente tá tudo mais acelerado, meu cérebro também aprende mais rápido. Não, vai precisar de tempo. Você precisa repetir para criar essas conexões neurais. É isso, gente. Não tem segredo, tá? O segredo, na verdade, está no quê? É em você ter foco, abrir mão desse ruído, dessa poluição toda, focar naquilo que você acredita que é certo. Por isso que é importante você ter orientação. Leonardo Souza, 14, ter um cronograma organizado. Acho que eu já falei sobre isso, né? Você não vai tirar um cronograma da sua cartola, assim, cara. Pô, da minha cabeça aqui eu tô tirando um cronograma. Você precisa confiar em alguém para te passar um cronograma. Você pode copiar cronograma de outros músicos, né? Enfim, o cronograma eu tô passando para vocês aqui. O cronograma que a gente usa, tá? Você pode adaptar para você, caso você não consiga se tornar aluno da escola. Cada um tem o seu tempo para vir. Rafinha Rock Soul. Fazer as contas, escalas, arpejos, soar como música e não exercício. Então, eu não entendi as contas, né? Fazer as contas. É sempre importante, toda a ferramenta que você aprende, você transformar isso em música. Como você transforma algo em música? Cara, por exemplo, desenvolvimento de motivo é uma baita ferramenta que te força a criar motivos melódicos e rítmicos de forma espontânea. Então você vai se transformando numa máquina de criar motivos, de contar a história. Junto disso, cara, padrões te ajudam demais, porque música tem repetição. Então você misturar fraseado, tá? Tem que ter a frase do estilo que você gosta, tem que ter essas ideias que você imita. Tem aí desenvolvimento de motivos, padrões. Basicamente, o solo é isso, né? Tem coisas que acontecem ali no meio, mas esse é o grosso de ferramentas que você consegue estudar. Então, ferramentas de expressão também, para você deixar essas ideias mais bonitas, mudar a maneira como você executa essas ideias, como você conecta, a respiração no meio. É muito importante também, gente, imitar. Gastar um tempo para imitar aqui o que você está ouvindo. O Freire.Isaías perguntando aqui, ó, inspiração diária, a rotina de trabalho, o cansaço influencia muito. Cara, concordo. Eu sempre cito o exemplo do aluno nosso, que é ajudante de pedreiro. Ele decidiu acordar 4h30 da manhã para estudar 2 horas por dia. Eu acho que ele estuda 1h30 de manhã, depois de mais meia hora, 40 minutos à noite. É o que dá para ele. Então, ele determinou um dia e um horário da semana. Isso é muito importante. Então, se você determina, cara, de segunda a sexta eu vou estudar de 5h30 às 6h30. No caso dele, de 4h30 às 6 horas. Dia e horário, hábito, assim que você forma um hábito. Você precisa, cara, de dia e horário para acontecer as coisas, para que isso se torne habitual na sua cabeça. E quando isso se torna habitual, você consegue, inclusive, superar esse cansaço da rotina. Então, uma das ideias, gente, é você acordar mais cedo, estar mais fresco, tá? Mas pode ser também no meio do dia, pode ser no final do dia. É importante que você estabeleça dia e horário. O Sérgio Gaetani, 9. Qual a importância de arpejos para solos de rock? Ou focar mais em pentas, escalas e padrões? Cara, focar em pentas, escalas e padrões é muito importante, mas tem muita tríade também no rock, tá? Principalmente no rock clássico, até no neo rock, neo metal, aquela onda mais Malmsteen, usa muita tríade, até tríade diminuta, né? Então assim, não tem como fugir não, cara, uma hora você vai ter que ir para as tríades também, tanto de forma harmônica como de forma melódica. DFS Guitars, concentração, manter o foco em um assunto específico. É aquilo que eu falei para você. Quando você for sentar para estudar, pentatônica, cara, é pentatônica por um bom tempo. Você vai ver pentatônica de todos os jeitos, sabe? Você casa com a sua esposa, né? Eu sou casado há quase 20 anos. É minha esposa aí por 20 anos. A gente tem que mudar um pouco, renovar algumas coisas, né? Porque não tem coisa para fazer. Tem que ser um e o outro. E você faz o quê? Você faz isso de forma diferente. A mesma coisa com pentatônica, com escala maior. A gente até hoje estuda escala maior. Dá pra acreditar? Dá, né? Então, 30 e poucos anos tocando guitarra, eu ainda pego aqui e estudo escala maior. Porque, gente, escala maior tá em 80% das músicas. Ou é maior ou é nativa, né? Alguma coisa menor ou um modo. Então, não tem jeito, cara. Você vai ficar a vida inteira estudando escala maior, pentatônica, tétrade. Você vai evoluindo dentro disso. Zé Luiz underline M. Saber como estudar harmonia e improvisação. Olha só, cara, a harmonia, eu vou ser sincero,
Nós temos o método da Berklee como referência pra gente. Eu estudei pelo método da Berklee. Então é complicado chegar para você e falar assim, cara, olha só, tem como você estudar harmonia só tirando música de ouvido. Pô, tem, cara, você vai aprender coisa pra caramba. Agora, você ter um método de harmonia vai te facilitar demais. Por quê? Já tem alguém que passou pelo processo que vai te entregar. E eu aprendi assim. Então, eu tirava a música de ouvido, claro, mas quando eu peguei e fui estudar harmonia funcional, as funções, as progressões mais comuns, pô, isso me encurtou o caminho. Eu comecei a entender, quando você entende o que você ouve e reconhece e toca de volta, tá? Então, assim, em harmonia eu recomendo muito método. Improvisação, também, óbvio, método, mas o que você pode fazer? Caso, Matheus, pra mim não dá mesmo, método nenhum, tem que ser de outro jeito. Cara, tira solos de ouvido, entende o que você tá ouvindo, né? Tira e faz uma análise. Faz a análise das notas, da escala que o cara tá usando. Mas, cara, procure método, tá? Mas nada substitui tirar a música, tá, gente? Imitar é muito importante. Guilherme.m_Silva. Progredir nos estudos sem criar um cronograma gigantesco. Falei sobre isso já, né? Você pega o assunto, mantém na rotina aí por quase 2 meses, só vai abordando de maneiras diferentes. Penta, menor, maior, você põe lá a quarta aumentada, na penta menor, você põe o sustenido 2 na penta maior, que é essa nota blues que a gente chama. Tem também a penta blues, usa as notas cromáticas ali na penta menor, né? Que da tônica, desculpa, da terça menor até a quinta, você tem uma linha cromática ali, né? Terça menor, terça maior, quarta, sustenido 4 e 5, que a gente chama isso, a penta blues adicionada da terça maior, tá? É um som muito bonito, muito comum. Pergunta do Lucas.grr: estudar muitas horas com qualidade. Eu acho que para estudar muitas horas com qualidade, cara, você tem que ter um cronograma bem organizado, tem que ter boas fontes também para você variar. Por exemplo, cara, ter playback, você variar com metrônomo, não deixar o estudo ficar desestimulante, tá? Eu gosto muito, quando eu estudei com o Hal Crook, ele me passava, eu estudei improvisação com ele, e ele, ele era muito organizado, cara. Você vai estudar isso aqui, ó, dessa maneira, em duo, em trio, sem baixo, sem teclado. Então eu gosto de fazer isso, né? Que, por exemplo, se você pega um software como Band-in-a-Box, o iReal Pro, que você consegue escrever cifras das músicas que você quer tocar, e você pode tirar ali isso, cara, só deixar só baixo bateria, teclado, baixo bateria guitarra, ou só teclado e guitarra. É legal você treinar com ensembles diferentes, tá? O Nandinho CVS, focar em algo sem começar a fazer outras coisas. Focar em algo sem fazer outras coisas. Cara, uma das coisas importantes de você conseguir estudar é você saber alternar o modo difuso do focado do cérebro. O que é isso? Quando você está focado, cara, você está focado. Então você estuda, é meia hora que você consegue estudar focado, você estuda meia hora focado. Aí você tem ali 5, 10 minutos de modo difuso, né? Ou seja, dá uma relaxada, pega um celular, assiste um vídeo, mas cronometra para não perder tempo. Tem pessoas que têm mais dificuldade de concentração. Outras pessoas têm dificuldade de concentração por excesso de dopamina. As pessoas estão viciadas em estímulo, né? De repente você tá aqui no vídeo, cara, mas tá doidinho pra meter a mão, trocar vídeo, mexer no celular, consegue ficar parado. Então esse é um vício em dopamina, cara. Tem que tomar cuidado e tem que vencer isso. Então você pode usar esse método do Pomodoro, né? Você estuda aí 25 minutos para 5, 10, 25 minutos para 5, 10 para dar uma aliviada, tá? Isso às vezes é bom também, uma questão também de você respeitar o seu corpo, tá? Eu acho que estudar 45 minutos focadaço é bom. Douglas_FF, saber focar e dividir o estudo no meio de tanta informação. Cara, vocês têm que se livrar, gente, dessa falácia de muita informação. Há 10 anos isso era maravilhoso, sabe? Tá todo mundo deslumbrado, puxa, tem muita informação, muito método, vamos baixar tudo. Todo mundo começou a baixar, e todo mundo tirava eu tenho 120 metros, 500 metros, troca método com um com o outro, mas a gente descobriu já tem tempo que isso não funciona. Você fica ansioso, fica frustrado e não estuda nenhum método. Então, cara, você só precisa de um método, precisa de muitos. Tudo que é em volume é perigoso. Você precisa, cara, estudar na medida. E a medida para uma pessoa é ler um livro de cada vez, é estudar um método de cada vez. Se você quer entender o estilo das pessoas que tocarem, você analisa um músico de cada vez. Thiago F. Dias, manter uma rotina de estudo e principalmente saber dividir o tempo entre os estudos. Olha, eu acho que eu já te dei uma dica para vocês, né?
pegar o assunto, manter por tempo, e você pode ao longo da semana alternar também harmonia e percepção e, cara, repertório. Repertório é muito importante. Tudo que você está aprendendo, você tem que botar em música. Senão é piso morto no final das contas, tá, gente? A última pergunta aqui, cara, do Guilherme.f.w. Encontraram o backing track bem feito de alguns temas. Na maioria das vezes tem que ser só no metrônomo. Cara, você encontra com certeza no YouTube backing tracks, não vou dizer que são os melhores. Agora, Band na Box, a Real Pro, você pode montar os acordes e ficar tocando por cima. Você pode colocar vários estilos diferentes. Cara, eu usei por uns 10 anos ali. Já em 2001, 2002 já tinha Band na Box. Cara, eu usava demais Band na Box. Nossa, tocava muito usando aquilo. Só tem problema de usar Band na Box, cara. Como os acordes ficam passando ali e fica mostrando em que acorde que tá, tem que tomar cuidado. Memoriza a música, a forma da música, os acordes, e improvisa sem ficar olhando para a tela. Senão você aprende errado, sabe? Você fica mal acostumado com o computador te mostrando o acorde. Então, só toma esse cuidado. E aí, galera, curtiu? Não pedi para fazer nada para deixar comentário, para curtir. Então, poxa, faz isso agora para mim aí, tá bom? Pra dar essa moral aí pro vídeo. Tem tanta coisa ruim na internet, né? E também te chamo para conhecer a minha escola, Starling Academy of Music. Todo o nosso material aí tá na descrição do vídeo aqui. Deus abençoe.